Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículo 42 a 47. Irmãos, eu tinha uma mensagem preparada para hoje. Queria falar sobre a responsabilidade dos servos do Senhor. Mas logo que eu acordei, pela manhã, fui ler a Bíblia, fazer a devocional e Deus compartilhou de novo, falar sobre a unidade que nós falamos com os líderes de célula, ontem. E eu não vou desobedecer, eu sei que os líderes ouviram, mas nós vamos pôr um queijo em cima, jogar um orégano para ficar mais gostoso, para vocês comerem de novo hoje. Amém, líderes? Então aprendam de novo, recebam de novo. Tem alguns textos que Deus, novos, existe algo especial para hoje. Quantos creem que tem algo especial de Deus para hoje? É algo especial de Deus. Então eu confesso que eu estou tendo algumas direções que não é como eu queria que fosse, Quem me conhece sabe que a gente é meio, alguns chamam isso de sistemático, Eu não sei se é sistemático ou não, mas as coisas têm que andar mais ou menos programadas. Esse pelo menos é o meu jeito de agir com as minhas coisas, a minha vida e também com a igreja. Mas com Deus a programação vem do céu. Então eu entendo que a programação é de Deus, não é minha. A minha programação era para pregar sobre a responsabilidade dos servos, dos talentos, do servo útil e do servo inútil. Mas deixa para domingo que vem, eu estou fazendo propaganda para que você volte. É uma palavra abençoada, servo útil e inútil. Mas eu quero compartilhar sobre a unidade hoje. E o tema ou o título desta mensagem é: a unidade ativa o milagre da multiplicação. Então Atos capítulo 2, versículo 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Repete comigo: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora eu continuo dizendo: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Não vou pedir para ninguém vender a casa, a propriedade para trazer para a igreja, amém? Então fica tranquilo que não, senão você vai perder a bênção, vai perder a palavra. Não, pastor, mas está escrito aí, calma, vocês vão entender tudo. 46. E perseverando unânimes, repete comigo: e perseverando unânimes. De novo, unânimes. Eu continuo dizendo: todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo de Fernandópolis. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Capítulo 4, versículo 24. Foi os dois textos que Deus falou comigo, os dois versículos, por essa manhã. Por isso que eu estou trazendo esse ensino de novo para a igreja agora e não só para os líderes. Versículo 24 diz assim: ouvindo eles isto, unânimes, repete comigo: unânimes. Eu continuo dizendo: levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Tem todo o resto da oração, mas vamos agora para o versículo 32, que é os dois que eu quero agora nesse começo destacar. Versículo 32 diz assim: e eram um coração, repete comigo: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Agora todo mundo, porque teve gente que não soube que era para repetir, agora todo mundo junto fala: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Eu continuo dizendo: e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eu quero só ressaltar agora o capítulo 5, versículo 12, que é outro que Deus me mostra aqui agora. E diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos, fala todos, unanimemente no alpendre
de Salomão. Versículo 12 do capítulo 5. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente. Acertei, né? Depois dos 40 é problema mesmo, gente. No alpendre de Salomão. Oremos. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer falar conosco hoje é isso. Eu não tenho dúvida. E como profeta do Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor manda e não aquilo que eu quero. Então eu creio que o Senhor tem nos ensinado os princípios, tem nos dado a direção, porque o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai multiplicar os discípulos e aqueles que vão ser salvos nessa igreja. Mas primeiro o Senhor precisa preparar, o Senhor precisa nos ensinar como igreja, o Senhor precisa nos dar os princípios, para que a gente possa ativar, cumprir os princípios, para que a promessa da multiplicação se cumpra nas nossas vidas. Então Deus, assim como Tu queres, revela a Tua palavra agora. Eu te peço, Deus, revela a Tua palavra. Teu Espírito Santo agora tenha total liberdade de usar a minha vida da forma que o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, para que a Tua palavra seja revelada. E todos nós podemos ativar o milagre da multiplicação sobre as nossas vidas e sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu quero fazer uma introdução, lembrando, o Senhor me fez lembrar pela manhã, a primeira palavra que nós falamos, desse ano, do dia 31 para o dia 1º, que nós falamos do crescimento para a multiplicação, sobre Atos capítulo 6, nós vimos ali alguns princípios, algumas promessas, que Deus nos mostrou do crescimento para a multiplicação, se eu não me engano é Atos capítulo 6, versículo 7, que diz que no começo eles cresciam, depois houve um problema, o governo da igreja resolveu o problema, e aí tinha os trabalhadores, e por isso não só crescia o número, mas depois no versículo 7 diz que multiplicava o número de discípulos. Então nós falamos que precisa ter fé, precisa ter governo, precisa submeter a autoridade espiritual, nós falamos que precisa de trabalhadores, discípulos, para que isso aconteça, por isso que foram instituídos os diáconos em Atos 6, para que pudesse cuidar do povo, para que o Senhor pudesse liberar a multiplicação. Depois, no domingo seguinte, nós falamos sobre o milagre da multiplicação, falamos da multiplicação dos pães, e nós ativamos o princípio, ou melhor, nós mostramos os princípios para que haja multiplicação de vidas também, nós falamos de misericórdia, de compaixão. Geralmente os milagres de Jesus era precedido por compaixão. Jesus se compadecia e operava o milagre. A multiplicação dos pães foi assim. Então nós aprendemos que nós devemos ter compaixão, devemos ter fé, misericórdia, os princípios para que a gente possa ativar a multiplicação na nossa vida, na vida da tua célula, na vida da igreja. Amém? Domingo passado nós falamos que não tem como você ter um bom relacionamento com Deus se você não tem um bom relacionamento com o seu próximo. Não tem relacionamento vertical bom com Deus se você não tem um bom relacionamento horizontal com o seu próximo. Não pode ter ira, não pode ter amargura, não pode ter ressentimento, não pode ter orgulho. Tudo isso tem que deixar para trás. Como um bom cristão nós devemos ter amor, misericórdia, compaixão e perdão. E hoje nós vamos falar de um outro princípio para que seja ativado a multiplicação, que é o princípio da unidade. Repete comigo, o princípio da unidade. A unidade, irmão, significa ação de estar unido. Unidade significa ação de estar unido, junto, ligado. Então estar unido, junto ou ligado. Ação de estar junto. Ação de estar unido. Ação coletiva em prol de um fim único. E na minha definição, para nós como igreja, eu pus assim: ação coletiva da igreja de cumprir um propósito de Deus. Isso é unidade. Estarmos juntos, ligados, unidos, coletivamente, como igreja do Senhor em Fernandópolis, para um propósito, para o propósito de Deus nessa cidade de Fernandópolis, para nós como igreja nesse ano 2014, que é tempo de multiplicação.
Então a igreja precisa estar unida, esforçando-se em cumprir o propósito de Deus para nós neste ano. Então nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 46, diz: e perseveravam, e perseverando unânimes, juntos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos. Irmãos, estar reunido no mesmo lugar, por exemplo, nós aqui, podemos afirmar que todos nós estamos juntos no mesmo propósito, porque estamos todos no mesmo lugar? Não dá para afirmar que todos vocês que estão aqui dentro, desde lá da porta, os irmãos que da célula, até mim, mas nós estamos no mesmo ambiente, por isso eu creio que todos nós estamos juntos nesse tempo de multiplicação. Eu creio, não é garantia, eu não consigo ver o teu coração. Você pode até falar amém, você pode até mostrar com o teu sorriso que você está concordando, mas não dá essa garantia. Tanto é que diz Amós 3,3, se eu não me engano, se não for depois você fala que não é, para me corrigir no final do culto ou na gravação, mas diz: como andarão dois juntos se não tiver acordo? Como? Tem jeito de andar duas pessoas juntas se não tiver acordo? Se tem desacordo, irmão, não consegue andar junto. Então, para que haja unidade, nós precisamos estar juntos no sentido da palavra, de estarmos unidos no mesmo propósito, fazendo força para o mesmo lugar, unidos, crendo, tendo fé, para ativar o milagre da multiplicação. Tem alguém comigo aqui? Então fala amém. Pelo menos um amém você tem que estar unido, irmãos, porque nem um amém às vezes não tem essa união. Mas eu creio que até o final, quem sabe, né? Aí o texto, os outros que a gente leu, capítulo 4, versículo 24. Nós vemos Pedro e João nesse contexto do capítulo 4, o sinédrio judiando deles, falando que para não falar mais de Jesus, querendo prender eles, batendo Pedro e João. Assim que João e Pedro saem e começam a falar com o povo, e o povo diz assim, pelo menos Lucas narrou assim: e ouvindo o povo aquilo que Pedro e João estavam dizendo para ele, unânimes levantaram a voz. Ou seja, eu vejo isso, uma unidade do povo com os discípulos, uma unidade com o povo, a unidade do povo com os apóstolos, ou não? Vocês conseguem enxergar isso aqui ou não? Pedro e João estavam sendo indagado pelo sinédrio, ameaçado por eles, falando que não era para falar mais o nome de Jesus, senão eles iam apanhar, eles iam ser presos. E eles saíram de lá e falaram para o povo o que tinha acontecido, e o povo unidos a eles. O povo não ficou com medo, falou: nossa, eles vão fazer isso com vocês? Você fica sozinho, que eu não quero sobrar para mim não. É o que muitas vezes acontece na igreja. O pastor está com esse negócio de multiplicação, pôs um espelho lá para achar que tem duas igrejas e tal, e nós é obrigado a... Não, você não é obrigado, irmãos. A única coisa que eu quero é que, se você tem fé e crê no profeta dessa igreja, que você se una, para que o milagre da multiplicação aconteça nessa casa. Amém? O povo é assim, a Bíblia nos mostra, em vários relatos, quando o povo estava unido com o profeta ou com os líderes, pela unidade, o poder de Deus se manifestava. A promessa se cumpria, o milagre acontecia. E por último, o texto que nós lemos, versículo 32 diz: era um coração e uma alma. Mas aqui diz, da multidão dos que criam. Como um monte pode ser um? Como? Através da unidade, fala, através da unidade, fala. Horas, pastor, você está falando, o senhor não sabe? Não, eu estou te perguntando. Como uma multidão pode ter um só coração e uma só alma? Pela unidade. Vai acontecer, pastor, eu creio, eu tomo posse. A minha vida vai ser um agente de milagre. O senhor pregou domingo passado, ou retrasado, nem sei, retrasado. Eu creio, eu tomo posse, nós vamos multiplicar. Eu também vou multiplicar, vai multiplicar a unção sobre mim, a prosperidade vai vir sobre mim, a minha célula vai multiplicar, eu vou ser um líder de célula, eu vou ser um auxiliar, minha casa vai receber uma célula, eu vou fazer parte dessa multiplicação, dessa promessa em nome de Jesus. O povo estava junto com eles. Por isso a igreja precisa estar unida, esforçando em cumprir o propósito de Deus para nós neste ano. E para ter unidade tem que ter esforço, irmãos. Repete comigo, para ter unidade tem que ter esforço. Irmãos, não tem relacionamento onde não tem esforço.
onde não tem abnegação, onde eu não abro mão de algumas coisas, minhas convicções, para ter relacionamento. Não tem amizade sincera e verdadeira quando um não quer abrir mão. Não tem casamento quando o marido e a esposa não quer abrir mão. E não tem igreja que vai conquistar as promessas de Deus se não tiver unidade, se não tiver andando junto. Como o profeta disse, está certo? Amós 3,3, deu tempo de achar? 3,3. Como andarão dois juntos se não tiver acordo? Então todos nós como igreja, eu estou conclamando a igreja, a comunidade de Fernandópolis, a estar unido nesse propósito de multiplicação. Não só você vai multiplicar, mas a igreja vai multiplicar. Os salvos vão ser multiplicados nesse ano em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quantos crê comigo? Outra coisa importante que eu coloquei aqui, para as pessoas no mundo ter unidade, elas precisam de um propósito. Vamos pensar numa empresa, vamos pensar numa reunião aí de uma sociedade qualquer aí, um clube, sei lá, uma associação, uma organização. Pessoas não crentes, pessoas que não temem a Deus, eles vão estar unidos se tiver um propósito que beneficie todos eles. É uma sociedade, por exemplo, está todo mundo unido no mesmo propósito, desde que lá na frente a coisa começa a pegar. Um começa a passar o outro para trás, trabalhar menos que o outro. Quem já foi sócio aqui com alguém sabe como é que funciona a sociedade. Acabou aquele ímpeto do começo, estava naquele propósito, aquela unidade, mas depois começa a vir os problemas e já não tem mais unidade. Mas para nós cristãos, nós não precisamos somente de um propósito só. Porque você tem que entender que Deus determinou para mim e para você, que a igreja dele seja um só corpo. Nós temos um propósito esse ano, temos ou não temos? Mas não é por causa disso só por causa disso nós temos que ser unidos. É porque para ser igreja de Jesus, quem é igreja tem que fazer parte de um corpo só. Está em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, eu não vou ler todos, você não precisa abrir, só anota. Mas eu quero só destacar o versículo 3 que diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então ele começa, o apóstolo Paulo dizendo, procurando guardar a unidade. Repete comigo, procurando guardar a unidade. Irmãos, eu e você, aí depois ele fala que nós somos o corpo de Cristo. É um corpo. Se você se considera um cristão, eu não estou falando membro da comunidade evangélica de Fernandópolis só. Se você se considera um cristão, membro do corpo de Cristo, ou da igreja do Senhor Jesus, você faz parte de um corpo só. Individualmente nós somos membros de um corpo só. Então não tem jeito do meu corpo não ter unidade comigo. Não dá para minha perna direita querer trapacear e passar o pé na esquerda. Não dá para minha mão direita começar a bater no meu rosto, porque, não, mas o rosto é mais bonito, eu não gosto de ser mão. A minha mão, vou socar meu rosto, porque eu estou com ciúme do meu rosto. O mesmo corpo batendo ele mesmo, prejudicar ele mesmo. E muitas vezes a igreja do Senhor Jesus, é o diabo que planta isso, começa a combater e a brigar entre o próprio corpo. E aí o corpo fica doente, irmãos. Então não é porque nós temos apenas um propósito e uma promessa de Deus, porque é de Deus. O tempo de multiplicação é uma promessa e um propósito de Deus para nós como igreja. Mas não é só por causa disso que nós devemos manter a unidade. É porque você tem que entender que fazendo parte da igreja, nós somos um só corpo. Um só corpo. Todos nós, todos juntos, formamos um só corpo. Por isso 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Então nós precisamos entender isso. Cada um de nós deve desempenhar bem a função do corpo. Não interessa se você é o dedinho, não interessa se você é o dedão do pé, não interessa se você é aquele dedão do meio que quebrou e está torto assim em cima do outro, encavalado. Não interessa, irmão, você faz parte do corpo. Deus te chamou para fazer parte do corpo, para que você desempenhe bem a sua função no corpo. Amém? Amém, irmãos?
Quando o corpo está unido, o Senhor ordena a sua bênção. Salmo 133, ó quão bom e agradável é que vivam unidos, fala unidos, os irmãos. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, por quê? Porque é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, a gola das suas vestes, vai para todo o corpo. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Irmãos, quando há unidade no corpo de Cristo, na igreja, você não precisa pedir bênção. Você vem na igreja sem pedir, você recebe a bênção, porque o Senhor ordena a bênção dele nesse lugar. Aleluia. Porque a unidade ativa a bênção, o milagre e a graça de Deus sobre nós. Esse é o propósito de Deus. Ativar o milagre, ativar a unidade para receber o milagre da multiplicação. A unidade tem poder de remover os limites e alcançar grandes coisas. Gênesis capítulo 11, de 6 a 8, não precisa abrir. Outros textos a gente vai abrir, mas só anote se você está anotando. Gênesis 11, 6 e 8. O versículo 6, Jesus, na verdade Deus, desceu para ver o que os homens estavam fazendo, o seu povo, e disse assim o versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um. Olha só, irmãos, presta atenção no que Deus disse. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Irmãos, tinha milhares de pessoas ali, mas ele disse, o povo é um. Fala de unidade, fala de estar junto, ligado, mesmo propósito, todo mundo imbuído numa causa principal. Ele diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aleluia, que princípio maravilhoso. Mas para quem conhece a história, é a história lá da Torre de Babel. A intenção desse povo era maligna. O propósito corporativo, o propósito do povo em si, não era um propósito de Deus, não era um propósito bom, não era um propósito espiritual, mas era um propósito de orgulho, de construir uma torre até o céu, para ser o povo exclusivo, o povo poderoso, para que todas as nações temam eles. Não era o propósito direito. Mas Deus disse, esse povo é um. Eles estão ligados, eles estão unidos. E nada, repete comigo, nada vai impedir quando o povo está unido. Então vira para o seu irmão e fala, nada vai impedir, nem o diabo, ninguém vai impedir. Se eu e você estivermos unidos, nesse ano de 2014, você vai multiplicar, a tua célula vai multiplicar, a igreja vai multiplicar. E se você crer, fala aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos estar. Então pega na mão do seu irmão e fala assim, para isso eu preciso estar unido. Pega na mão dele, fala assim, aproveita para acordar os irmãos aí. Te acorda ele assim, acorda irmão, para de dormir, deixa para dormir em casa. Fala, dorme em casa irmão. E tem espelho, tem gente que está vendo você dormindo aí, daquele espelho aqui ó. Cuidado irmão. Depois não vai pedir oração para ressuscitar o Eutico não, hein? Aleluia. A unidade ativa o milagre da multiplicação. Ativa, irmãos. Então Deus estava querendo mostrar um propósito para mim e para você. Falou, olha, esse povo é um. Nada vai impedir eles. Por mais que aqui, né, eu já disse isso ontem, quero repetir, alguns pastores, teólogos já ouvi, não, mas eles nunca iriam chegar no céu. Irmãos, eu sei que Deus disse, está aqui ó, no versículo 6, o Senhor diz, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Deus disse, o poder da unidade supera os limites, rompe os limites, ativa o milagre da multiplicação. Mas nós precisamos estar unidos.
Por isso que Jesus disse em Mateus 12, 25. Esse Mateus 12, 25 está dentro do contexto quando Jesus expulsou um rapaz que estava endemoniado, se eu não me engano, surdo e mudo. E os fariseus ficou indignados com aquilo. Falou, mas como é que esse rapaz pode expulsar demônio? Como é que esse homem, no poder de quem? Aí os fariseus falou, ele expulsa esse demônio pelo poder de Beelzebu, que é o maior dos demônios. Misericórdia, os fariseus falando que Jesus estava endemoniado. Ainda com o maior dos demônios, o Beelzebu. Aí Jesus ativa o princípio da unidade. Ele falou, vocês estão enganados. Estão enganados porque uma casa dividida não subsistirá. Como o diabo vai expulsar ele mesmo? Como um demônio maior vai expulsar outro demônio? Em outras palavras, Jesus está falando, vocês é lelé, para não falar burro, né? Porque talvez Jesus não ia falar burro. Só a gente que fala essa palavreada, né? Jesus estava ensinando um princípio, vocês nem sabem o que vocês estão falando, porque nem o diabo é burro o suficiente para estar desunido, para estar faccionado. Nem o reino das trevas está dividido, mas eles estão unidos com o propósito de levar você para o inferno. Nem o diabo trabalha desunido, porque ele quer te levar para o inferno. Mas Deus está ensinando um princípio para mim e para você, para a gente ir para o céu, para ativar a multiplicação e para levar muitos de Fernandópolis que estão perdidos, está lá no inferno, com o pé no inferno, para a gente resgatar eles para o Senhor Jesus. Esse é o nosso propósito, ganhar vidas para Ele nesse ano, multiplicar esses discípulos, salvar vidas. Então por isso que Jesus disse, uma casa dividida não subsiste. Por isso que um casamento dividido não para em pé, vai destruir mesmo. Por isso que uma casa dividida não subsiste, vai desmoronar, vai. Uma igreja dividida não vai subsistir, não tem promessa, vai ficar capengando e não vai sair do lugar. Então eu estou avisando você, o Espírito Santo está pedindo para avisar você, seja um com a liderança dessa casa, com a visão, para que você seja um agente de milagre, para que você receba multiplicação, para que você seja usado por Deus para ganhar novas vidas para Ele. De você ganhe 10, 20 pessoas para Jesus. É esse o propósito. Por isso que Atos 2 diz, todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e por isso havia milagres, por isso havia maravilhas, e por isso que Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Irmãos, imagina Deus acrescentar dia a dia. Imagina, Deus acrescenta mais uns para hoje, amanhã na segunda-feira mais uns. Imagina, irmãos, vai imaginando se não é multiplicação, que poder de Deus. Mas nós precisamos entender os princípios. Nós precisamos caminhar nos princípios de Deus. Eu te pergunto, você se considera uma pessoa fácil de ter unidade com os outros irmãos? Olha aqui para mim, você olha aqui nos meus olhos. Todo mundo, olha aqui. Eu não consigo olhar para todos, mas olha aqui. Você se considera uma pessoa fácil de ter comunhão com os outros, unidade? Não precisa nem me responder, nem balança a cabeça assim, que eu não quero saber quem é você. Mas você não tem saída, você tem que ter o coração. Porque se o Espírito Santo de Deus está aí dentro, a parte da trindade do Deus amoroso, do Deus misericordioso, do Deus bondoso, do Deus de amor, está aí dentro de você. Você precisa ter unidade, sim. Você precisa ser um com os teus irmãos. Para alcançar a unidade que o Senhor tem proposto para nós, depende de quem? Do pastor? Depende de quem? Os líderes não podem falar. Depende de quem, irmãos? Nós não. Ah, você falou eu, mas eu escutei um nós aí. Alguém falou nós, levanta a mão. Tenha coragem, fala nós, levanta a mão sem mel. Ninguém vai mover, quero vocês. Não é nós, é eu. Porque quando eu falo nós, você está preocupado com os outros também. Você não tem que se preocupar com os outros. Não. É minha. Aqui está gravando, não posso, né? Não vou falar em castelhano aqui agora, né? Vai ficar feio. Eu falei já. Joe. Não, Joe não, é você. Não, sou eu mesmo. Irmãos, a responsabilidade faz assim, ó. É minha. Não é do irmão do lado. Aí, pastor, mas se ele não quer ter comunhão comigo, irmão, a responsabilidade é sua. O problema nosso é que a gente tem que arrumar alguém. É por isso que o diabo, uma vez, um homem passando, encontrou o diabo chorando na calçada. Se eu errar, você me corrige, tá, minha esposa? Que eu quero contar umas coisas, eu esqueço no meio do caminho algumas coisas, ela vai me corrigindo. E o diabo chorando. Eu falei, rapaz, diabo, o que está acontecendo com você? Eu sei que você
Você é endiabrado, você vai para o inferno, mas para que chorar desse jeito? Eu não aguento mais esses crentes estão acabando comigo. Ele falou, mas por quê? Eles estão te mandando embora, tá pondo fogo em você? Ele falou, não, tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Qualquer coisa que eles fazem de errado, a culpa é do diabo, o diabo fez isso. O diabo não fez não, irmão, quem peca é você, irmão. Para de jogar a culpa no diabo. Ó, isso aí é antigo, ó. Lembra de Adão? Ó quem foi, ó. Aí a Eva olhou e falou, tem um ainda. É o capeta que fez aquilo. Foi ele que fez eu comer. Aí o diabo olhou para trás, não tinha ninguém. Ele falou, não, foi eu mesmo. O diabo falou, não, foi eu que fiz eles pecar. Para, irmãos. Para ter unidade depende de... Não, mais alto. Me. É de você mesmo. E de mim também. Então, como parte do corpo de Cristo, você deve se esforçar para ser um. O apóstolo Paulo diz, esforcemo-nos. Requer esforço. Para ter unidade, irmão, requer esforço. Porque tem pessoas que não têm a tua personalidade. Tem pessoas que não é igual a você. E essas pessoas, você precisa ter unidade com elas. Não é só aquelas que é bonzinho com você, que é legal com você. Todos nós devemos estar unidos com o propósito da multiplicação. Para ativar isso na tua vida, na igreja, em nome de Jesus, amém? Irmão, quando nós estamos unidos, o poder, presta atenção, quando nós estamos unidos, o poder que é liberado, não é um poder de soma, mas é um poder de multiplicação. Fala assim, é um poder, não de soma, mas de multiplicação. Por isso que em Deuteronômio 32:30, Moisés cantou, um de nós vai fugir 1000, 2, 10.000. É um sinergismo, é um poder de multiplicação. Então quando nós estamos unidos, o poder que é ativado, irmãos, não é um poder de soma, mas é um poder de multiplicação. Por isso que eu falo para vocês, a unidade ativa o milagre da multiplicação. Ativa, irmãos, porque não é um poder de soma simplesmente, é bíblico. Deuteronômio, esses textos, eu falei lá no líder, eu tirei daqui, mas se eu não me engano é Levítico 26:8, e o outro Josué 23:10, e segundo Crônicas 24:24, todos eles falam sobre o sinergismo, o poder. Todos eles falam do poder, quando estão unidos na multiplicação. Levítico 26:8 diz, 5 de vós perseguirão 100. Repete comigo. 5 de vós persegue 100. Mas, não, mas fala mais bonito agora, porque agora vem o poder da multiplicação, o poder de ser, fala, mas 100 de nós faz fugir, ou melhor, faz cair 10.000. Aleluia. Se por um caminho o diabo vir contra nós, por 7 ele vai sair. Se nós estivermos unidos, nós botamos para correr 10.000, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas precisa estar unido. Não adianta nada a gente estar aqui na batalha, na guerra contra o diabo, aí o irmãozinho de trás falando, vai você na frente, fica empurrando o outro, né? Não, irmão, estamos juntos. Não, mas você tem mais poder, vai na frente você, chuta o irmão. Não pode, irmãos, temos que estar juntos nesse propósito. Quantos está junto com o pastor aqui? Agora só os que creem, levanta a mão e fala amém bem forte, é tempo de multiplicação. Aleluia. Irmãos, se nós estivermos unidos, ninguém para nós aqui na cidade. Nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Se nós nos unirmos aqui, as pessoas vão entrar aqui dentro e vão ver o amor de Deus, vai ver essa unidade, e todos vão reconhecer que Deus está neste lugar. Aleluia. E a melhor coisa que pode ter no ambiente, quando se ajunta pessoas, é a presença de Deus. Porque se tiver um ajuntamento de pessoas em torno de música, de louvor, seja qualquer tipo de espécie, se a presença do Senhor não estiver, é uma reunião social. Mas a presença de Deus no lugar faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nos satisfaz e nos leva a cumprir o propósito. Então não podemos deixar que os nossos sentimentos carnais atrapalhem o agir de Deus. Vira para o seu irmão com muito respeito agora. Eu quero só dar uma palavra para você que não gosta
né, que fica apontando assim, ô irmão, vira para o outro e fala, só para você que não gosta. Eu também não gostava. Eu confesso, eu te entendo, tá bom? Eu te entendo. Mas eu não quero que você não faça, não. Né? Depois que eu aprendi que é importante obedecer, né? Então obedece, porque vai ser bênção, porque quando você fala, você grava. E quando você recebe uma palavra de alguém, você toma posse também. Então se você não gostar de jeito nenhum, você não precisa falar. Mas eu queria que você tivesse unido comigo. Então vira com o seu irmão depois dessa lição de Deus. Você vira para o irmão com um dedo de profeta e fala assim, irmão. Não, capricha, irmão. Capricha, fala, irmão. Se nós estivermos unidos, essa cidade vai ver o poder de Deus. E esse ano, você vai multiplicar. A igreja vai multiplicar. A cela vai multiplicar. E Fernandópolis será ganha pelo Senhor Jesus. Fala amém. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora eu falo para você não cansar e para falar de novo. Não deixe os sentimentos carnais atrapalhar o propósito de Deus. Tá bom? Não deixe os teus sentimentos carnais. Porque o teu sentimento não quer ter unidade com as pessoas. Não quer. Quer ter com alguns grupinhos que você quer ser seletivo. Mas com todos você não quer. Não deixe a tua carne atrapalhar aquilo que Deus vai fazer neste ano. Então sejamos unidos em prol do reino de Deus. A obra de Deus é maior que as nossas diferenças. Quem pode falar isso comigo? Fala assim, a obra de Deus é maior que as nossas diferenças. Quantos creem nisso? A obra de Deus é a maior da diferença que você tem um com o outro. Há a possibilidade de a gente ter união. Ativar esse princípio da unidade. Para que a gente possa ver a promessa se cumprir nas nossas vidas. Amém? Então é hora de unirmos, escrever os nossos nomes na história do cristianismo nessa cidade de Fernandópolis. É uma grande oportunidade que Deus está dando para nós como igreja. Que você escreva o teu nome na história do cristianismo aqui em Fernandópolis. Deus quer fazer de você um agente de multiplicação. Deus quer, depende de você. Não depende de Deus porque Ele quer. Basta você decidir entrar, crer e falar, eu estou junto. Não só da boca para fora, mas com atitude e com ação. Porque a unidade, ela é caracterizada por ação. Por isso que eu disse aqui, ó, quer ver? Eu esqueci de dar essa ênfase. A unidade, o que significa a unidade? Ação. Ação é só falar? Não, ação é agir. É tomar algumas decisões. Então a unidade é a ação de estar unido. É a ação coletiva em prol da promessa de Deus. Do objetivo que Deus tem para nós. Então não é só falar estou junto. Não é só falar amém. É tomar atitudes que mostram que você está crendo. E por isso nós vamos alcançar a promessa de Deus. Amém? Quero concluir dizendo que eu sei que sozinho, eu não consigo ativar o milagre da multiplicação. Por mais que Deus prometeu, por mais que eu não tenho dúvida que foi Deus que deu essa direção para nós, eu não tenho nenhuma dúvida, nem um pingo de dúvida. Mas eu preciso dizer isso para você, não depende de mim só. Depende de você também. Depende da nossa unidade. Se a gente não estiver unido nesse propósito, nós não vamos multiplicar. Mas se a gente estiver unido, irmãos, nenhuma oração contrária vai atrapalhar a obra de Deus nessa igreja. Nenhuma obra de macumbaria vai atrapalhar o milagre da multiplicação nesta igreja. Nada vai impedir se nós estivermos unidos. Nada. Irmãos, porque para falar mal está cheio de gente por aí. Eu lembro que no começo que nós começamos a comunidade, né, eu escutava tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Nós tínhamos que correr para o colo de Deus para a gente não pecar e
com palavras duras a gente responder. A gente já foi chamado de seita porque estava crescendo muito rápido. Onde já se viu, igreja não cresce rápido assim. É só seita que cresce rápido assim. Não, porque lá não sei o que, é porque lá não sei o que. Lá eles fazem lavagem cerebral na cabeça das pessoas, mas nós fazemos mesmo. Quem falou que não faz? O Espírito Santo vem, faz aquela lavagem cerebral e fala: filho, você tem que ser santo. E aí a pessoa começa a mudar de vida, aleluia. E quando a pessoa falar para você que aqui faz lavagem cerebral, fala assim: vai lá para fazer na sua, que você está precisando. É assim, irmão, nós temos que entender o propósito. Nós não podemos falar não, ficar brigando. Mas eu creio, se a gente se unir aqui agora, nem uma palavra contrária, nada vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Quem pode fazer assim? Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Por isso que... E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Ou se você já está aberto, é só olhar. E eu quero terminar com esse texto que o Senhor deu pela manhã. O versículo 24 diz: e ouvindo eles isto, como eu disse, Pedro e João estavam diante do Sinédrio, porque eles tinham acabado de fazer um bem para um coxo, um rapaz que não andava. Ele curou essa pessoa e eles foram perseguidos pelos fariseus. E os fariseus tentaram de toda forma prender, queriam bater neles, mas enfim, não tinham como acusar, dessa vez e liberaram. E eles contaram tudo ao povo. E aí começa o versículo 24 dizendo: e ouvindo eles, o povo de Deus, os discípulos, aqueles que estavam crendo em Jesus, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus e a terra. Irmãos, eu fico imaginando aqui todos juntos orando isso, todos juntos, porque diz aqui unânimes. Eu acredito na palavra de Deus em tudo, em tudo, em tudo. E eles começaram a orar e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Ou seja, todo mundo se levantou contra, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos aqui da comunidade de Fernandópolis que falem com toda a ousadia a tua palavra. Rabaxê cantará, enquanto estendes a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do santo filho Jesus. Aleluia. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Nós vamos anunciar a palavra de Deus com ousadia, porque esse povo vai ser um. Aleluia. E versículo 32. Versículo 32: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor pode vir. Nós vamos fazer algo especial para terminar esse culto. Eu acredito que o Espírito Santo vai encher você, vai batizar você, vai liberar uma graça especial em você, se você quiser. Se você estiver dentro dessa visão, se você se unir a nós agora, eu acredito que a mesma unção que aquele povo recebeu, nós podemos receber hoje. Quem pode falar amém? Amém. Quem pode falar amém? Amém. Quem está com expectativa aí no coração? Aleluia. Irmãos, Jesus nos ensina que a unidade e concordância permite Deus agir em nossas vidas. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus está nos ensinando
que a unidade e a concordância permite Deus agir com o milagre da multiplicação. Está lá em Mateus 18, 19 e 20. Você não precisa abrir, mas diz assim: se dois dentre vós, aleluia, se dois dentre vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, faz assim, ó, qualquer coisa, aleluia. Se dois ou mais, se eu tiver mais um comigo aqui, eu creio que isso vai acontecer. Porque é bíblico que está escrito: se dois de vós, Jesus disse isso, ensinou esse princípio da unidade e da concordância. Se dois dentre vós concordarem, estiverem unidos acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estás nos céus, aleluia. Pois onde estiverem dois ou três ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, aleluia. Deus está onde tem unidade, aonde tem concordância. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. Agora eu quero que você ore ao Senhor. Fala: Deus, eu creio nessa palavra. Eu creio, eu estou junto. Eu estou crendo nesse tempo desta igreja. Eu me coloco debaixo dessa cobertura espiritual. Eu quero ser um, Deus. Começa a orar. Se você entendeu a palavra, você precisa entender que nós devemos estar unidos nesse propósito. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ser liberado sobre nós. Vai ser liberado sobre nós. E eu sei que você vai ser usado com ousadia. Deus vai te dar dons, palavra de conhecimento, poder, autoridade, para pregar o Evangelho, para ganhar vidas para Ele. Eu creio, ore. Sim, Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Somos corpo. Agora pega na mão do seu irmão agora. Pega na mão do seu irmão. Fala para ele: vamos multiplicar. Fala para ele: vamos multiplicar, irmão. Fala, então nós precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos então. Cante isso. Olhando nos olhos dele. Aleluia. Uma família, a família do Senhor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu quero fazer essa oração, versículo 29. Eu digo: Senhor, agora pois, ó Senhor, olha para as ameaças que nós estamos recebendo como igreja, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o propósito. Foi o Senhor que determinou essa obra. Foi o Senhor que nos chamou de Tanabi para cá. Essa igreja é tua, o Senhor é o bom pastor. O Senhor determinou que fosse assim. Mas eu quero orar, Pai, como esse povo orou. Ora, Senhor, olha as ameaças que estamos recebendo, por causa do teu nome, por causa do crescimento que o Senhor tem dado para nós. E concede a nós, os teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra. Nos dá uma unção agora, Senhor, uma unção de ousadia. Batiza a gente aqui nessa tarde. Batiza a gente. Eu quero que você solte a mão do seu irmão agora. Comece a clamar para que você receba agora. E eu quero orar por você, que você receba a ousadia, que você receba o enchimento do Espírito, que você seja batizado no Espírito. E enquanto estende a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa encher este lugar, que o Espírito Santo possa encher a tua vida, porque esta é minha oração. Que você seja cheio do Espírito. Se você quiser glorificar o nome do Senhor, pode glorificar. Oh Deus, libera a tua unção, libera a tua unção de ousadia, o teu fogo. Batiza o teu povo com o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo. Oh, rebaixar, cataralaba, xerere, cataralaba. Ore, 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 ore. Oh! Rebaixar, cataralaba, xerere, cataralaba. Oh, rebaixar, cataralaba. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito. Seja batizado no Espírito Santo. Receba dons. Rebaixaca, ousadia, palavra de conhecimento, revelações. E pelo próximo. Fogo, fogo de Deus. Fogo, 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 fogo. Fogo de Deus. Nós te desejamos. Mais do que tudo, Senhor. Chamas fogo, 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 fogo. Batiza-nos. Batiza a tua igreja com fogo, com poder, com autoridade. Receba, receba o fogo, receba o fogo. Batiza-nos, batiza-nos. Ore em línguas, mais alto, mais alto. Mais, fogo de Deus. Oh, libera o teu fogo, libera, Senhor, libera a tua unção, libera. Oh, pode estremecer o templo. Pode estremecer o templo. Oh, rabachaca, taralaba, xerereca, taralaba. Xaraca, taralaba, teu amor, como fundo alto largo é teu amor, como profundo alto largo é teu amor, como profundo alto largo é teu amor, fogo que consome. Receba o fogo de Deus. Receba o fogo de Deus. Queimando as tuas impurezas, queimando as suas deficiências. Receba o fogo. Deixa ele queimar em você. Batiza-nos. Receba a autoridade, meu irmão. Receba o batismo com fogo. Palavra de conhecimento, revelação,
de ousadia, de autoridade. Nós te Receba em nome de Jesus. desejamos. Chamas do amor, batizamos, batizamos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batizamos, batizamos. Pega na mão do seu irmão agora para a gente terminar. Aleluia. Mais paixão. Você vai repetir olhando no olho dele, do direito à esquerda, você vai mudando. Fala assim para ele: se dois, Se dois, se dois. se dois, Olha por de trás agora, fala: se dois se dois de vós de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo Pai que estás nos céus. Pois onde tem, olha para ele, onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, Deus está aqui. Pegou para ele, você crê? Você crê? Então vamos pedir para o Senhor, fala assim: nós vamos multiplicar. nós vamos multiplicar. De novo, fala: nós vamos multiplicar. Agora fala para o Senhor, fala: Senhor, usa-me como um agente de milagre da multiplicação. Quem crê, fala amém. Aleluia. Nós vamos multiplicar. Crescimento explosivo. Crescimento explosivo. Eu creio. Crescimento explosivo. Ano do crescimento explosivo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Da multiplicação. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. A seara Você só vai embora. pra colher, a multiplicar. Posso ver uma grande multidão. Você só vai embora depois que completar pelo menos 15, irmão, amém? Nós vamos cantar essa canção, a última, porque nós vamos ter um crescimento explosivo. Você está proibido de ir embora, você vai desobedecer se você não completar pelo menos 15, irmão, e dizer para ele: nós vamos multiplicar em nome de Jesus, amém? Então nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Você está abençoado em nome de Jesus, amém? Adore ao Senhor com esse cântico em nome de Jesus. Você vai multiplicar. Você vai multiplicar. Esse é o ano do crescimento explosivo.